O Iluminado de Stanley Kubrick é um clássico misterioso. A narrativa da família Torrance sendo atormentada no Hotel Overlook e o processo de loucura de Jack são trabalhados com a maestria de Kubrick e carregam muitos simbolismos. Enquanto fazia pesquisas para um outro vídeo, me deparei com a semelhança da história de Jack Torrance com a de um monstro mitológico. Então veja porque o Jack Torrance de Jack Nicholson é um minotauro. Olá, meu nome é Robert e seja muito bem-vindo ao Odisseia Espacial. O Minotauro é bastante conhecido, um clássico inimigo de grandes heróis em livros, filmes, games e até mesmo no sítio do Pica-Pau Amarelo. Se tivesse um filme de origem do Minotauro, ele começaria com o rei Minos. O rei de Creta pediu ao deus dos mares, Poseidon, um sinal de aprovação ao seu posto de rei. O deus o enviou um touro branco belíssimo, afinal, o touro já era um símbolo de Creta, e Minos exibiu o animal com orgulho ao povo. Porém, Poseidon havia pedido para o rei sacrificar o touro em sua homenagem, e Minos tentou enganá-lo. Você já deve saber o que acontece com alguém que tenta enganar um deus grego, né? Tá aí Prometeus como exemplo. Até hoje a águia deve estar comendo o fígado dele. Poseidon fez a esposa de Minos, Pasífae, apaixonar-se pelo touro, e dessa relação nasceu o Minotauro. Ok, isso é muito ressentimento. O Minotauro, pelo simples crime de existir, foi preso em um labirinto feito por Dédalo a mando de Minos. De 9 em 9 anos, o rei mandava jovens atenienses para serem mortos pelo Minotauro no labirinto. Em uma dessas ocasiões, o jovem Teseu matou a criatura com a ajuda da filha de Minos, Ariadne. É isso, a história do Minotauro acaba assim. Mas essa não é uma história sobre um herói contra um monstro. É sobre um homem contra si mesmo. Veja, o Minotauro tinha um nome. Chamava-se Asterion, quase o mesmo nome do pai adotivo do rei Minos. A contradição já começa nesse ponto. Se ele odiava tanto a criatura, por que batizá-lo com o nome do próprio pai? E por que, se o Minotauro trazia tanta vergonha a Minos, ele não o matou? Assim como a cultura grega em geral, esse mito específico ganhou reinterpretações com o passar do tempo e contextos psicológicos e morais. O estudioso britânico Arthur Bernard Cook sugeriu que Minos e o Minotauro seriam o mesmo ser. Ainda nessa linha, o psicólogo francês Paul Gilles introduz que não apenas Minos é o Minotauro, como Teseu deve lutar para não se tornar ele mesmo o Minotauro. Ok, tá parecendo um pouco confuso, mas calma. Não é como se o Minotauro fosse o James McAvoy em Fragmentado. Seguindo a lógica do nome popular de Asterion, o Minotauro, vemos um significado. Minotauro é touro de Minos, ou seja, considerando que o touro era a essência da violência animal e perversa para os gregos, o nome Minotauro era como a violência de Minos, pois o próprio rei era quem sacrificava os jovens atenienses no labirinto. Porque, não sei vocês, mas eu acho que o cara que joga as pessoas pra fera é tão culpado das mortes quanto ela. Minotauro era quase como um título, como Daenerys, a mãe dos dragões, ou Aragorn, filho de Arathorn, ou son of Odin. Ou Son of a bitch. ele era Asterion, a violência de Minos. Então o Minotauro é uma representação da tirania de Minos. O labirinto onde o monstro está preso é a mente do rei. Em muitas questões o labirinto é uma representação da mente, e a mente de Minos é totalmente perturbada por essa criatura violenta. Lembrando que Minos sempre foi conhecido por sua lucidez e sabedoria, mas durante essa época do Minotauro, ele era um tirano sanguinário. Baseando-se nas ideias de Paul Gilles, o escritor carioca Junito de Souza Brandão, no livro Mitologia Grega, volume 3, fala sobre a jornada de Teseu até encontrar o Minotauro. O labirinto e o que o envolve é o desafio supremo do herói, pois aquela seria a libertação de seu povo, e também a dele próprio. Como futuro rei, não poderia se tornar violento como Minos. No livro de 1949, Os Reis, o escritor argentino Julio Cortázar colocou o Minotauro como um espelho dos dois reis e os reis como um espelho um do outro.
Mas a falha de Teseu é clara. Mesmo que tenha matado o monstro, deu sinais de violência e tirania. Matou o monstro com uma clava de um inimigo anterior. A clava é uma arma que simboliza a violência. Utilizou do amor de Ariadne, mas a traiu. Então o herói foi vitorioso contra o corpo do monstro, mas deixou-o vivo em ideia, pois ele mesmo carregaria a perversidade do Minotauro. Só seria triunfante se vencesse suas próprias monstruosidades. A principal personalidade de Jack Torrance é a violência. Independentemente do quão dócil ele esteja, somos avisados desde o início do filme que Jack é um cara instável, tendo agredido o filho quando estava bêbado. Porém, sinais menores de violência são notáveis. A forma como trata a própria esposa é cruel, sem contar com a conversa da família no carro enquanto estão indo para o hotel. Jack cita homens que se viram obrigados a canibalizar seus companheiros. Segundo Jack, eles precisavam fazer isso. Um papo normal de família, eu acho. Mas o que desperta completamente a violência de Jack Torrance é a mesma que desperta a violência do Minotauro: o isolamento. O isolamento do Minotauro no labirinto o torna depressivo e solitário. A agonia da solidão o irrita e os únicos a visitá-lo têm medo dele. O mesmo acontece a Jack, isolado no Hotel Overlook e tendo como companhias unicamente o filho e a esposa, ambos que tinham medo dele. Jack fica sabendo que um homem chegou a matar as filhas e a esposa no Hotel Overlook, anos antes por causa do isolamento. Isso mostra um padrão de perversidade de certos homens quando estão isolados e mostrando sua verdadeira personalidade. As cenas filmadas em planos longos que mostram os personagens andando pelo Hotel Overlook nos mostram como o lugar é grande e labiríntico. A arquitetura dele não tem sentido, possui muitas curvas e portas, quase nunca reconhecemos o mesmo lugar. O hotel é muito mais a representação do labirinto do Minotauro do que o próprio labirinto de grama que tem do lado de fora. No mito grego, o monstro ficava no centro do labirinto, justamente o lugar do hotel onde Jack mais fica, o centro, o mesmo que tem uma cabeça de touro pendurada na parede. A raiva de Jack é gradual, mas não parece ser repentina, soa mais como uma raiva reprimida que ele está externando pela situação extrema. O Hotel Overlook parece tão familiar para Jack, pois é uma representação de sua própria mente. Vale lembrar que O Iluminado é um filme que tem de tema recorrente o passado dos personagens, do hotel e os fantasmas. E fantasmas são a melhor definição de passado que se pode ter. Pode-se levar aquilo que Jack vê como um passado idealizado por ele. Todas aquelas bizarrices, como o homem vestido de cachorro ou urso, ou a mulher da banheira, podem ser perversões de Jack, ou no segundo caso, traumas. A frustração que Jack sente por tudo torna cada vez mais violento. Essa figura trágica foi interpretada pela voz do Minotauro no conto A Casa de Asterion, de 1947, do escritor argentino Jorge Luis Borges. A criatura narra seu dia a dia tentando transmitir orgulho com uma evidente depressão. Em pensamentos suicidas, ele espera seu redentor vir para matar-lhe. É como Jack parece viver, esperando a morte que um dia deve vir, pois a vida é uma merda. Nesse conto, Jorge Luis Borges diz: "O fato é que sou único. Não me interessa o que um homem possa transmitir a outros homens. Como o filósofo, penso que nada é comunicável pela arte da escritura. As maçantes e triviais minúcias não têm espaço em meu espírito, que está capacitado para o grande. Jamais reti a diferença entre uma letra e outra. Certa impaciência generosa não consentiu que eu aprendesse a ler. Às vezes o deploro, porque as noites e os dias são longos." Nesse trecho, o Minotauro diz que não acredita na escrita como forma de transmitir algo, pois ele mesmo não sabe escrever ou ler. Em poucas palavras, ele demonstra que nunca conseguiu aprender pela impaciência. Jack Torrance é um escritor que, assim como a maior parte, tenta terminar de escrever sua obra, mas a impaciência não o deixa escrever. A ansiedade contorce os dedos e traz inquietação. Essa é a sina dos violentos: viver com agonia eterna. Os paralelos entre o Minotauro e Jack Torrance são muitos, desde o labirinto
até coisas mais simples, como a cena na qual ele fica preso no refrigerador e a câmera o pega de baixo para cima, como um touro bufando de raiva prestes a ser solto em um rodeio. Ou ainda levando em conta o quanto de vermelho que tem no filme. Popularmente sabemos que o vermelho é uma cor que irrita o touro. A cor é tida no estudo das cores no cinema como um sinal de violência, e quanto mais forte ela é, mais chama a atenção e causa incômodo. A cena na qual a cor vermelha mais está presente talvez seja na cena do banheiro. Uma cena com mudanças no ângulo do diálogo, como se Jack estivesse falando com uma versão dele mesmo. Tudo ali é vermelho, tudo é violento. Até o fato de ser um banheiro tem significado. Em outros filmes de Kubrick, vemos que o banheiro tem um destaque. Isso em Laranja Mecânica, o Doutor Fantástico. Kubrick usou o banheiro nessas cenas, pois é o cômodo mais íntimo que tem na casa e apenas no íntimo que as pessoas mostram suas reais facetas. Essa questão do filme com o mito grego não é só coisa da minha cabeça. No documentário Room 237, de 2012, é revelado que o pôster de esquiador de uma cena do filme na verdade é um pôster de um minotauro, sem contar que o touro é um símbolo presente no filme. Jack morre perdido dentro do labirinto, pois é dessa forma que ele está na própria cabeça. O hotel e o labirinto são as representações do estado mental violento de Jack, um homem perdido e animalesco, meio homem, meio violência. O Minotauro é a representação do homem selvagem, da opressão e fúria. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, ele é citado como um guardião do rio fervente dos violentos. Teseu e Minos deviam ter combatido de forma certa essa criatura, pois eles eram essa criatura. O violento é um minotauro, e é difícil não se perder no labirinto da nossa mente sendo esse monstro. Mas no livro Os Reis, Cortázar dá voz ao minotauro, e ele diz como os monstros são derrotados. Olha, só há um meio de matar os monstros: aceitá-los. Então o primeiro passo da resolução de problemas, seja um comportamento violento, um vício como o de Jack em bebida, ou até um preconceito, é assumir que ele existe. Dessa forma ele pode ser combatido. Afirmando para Teseu que não morreria se o herói apenas o matasse fisicamente, o Minotauro diz: lhe aclamarão os homens do porto. Descerei para habitar em seus sonhos de suas noites, de seus filhos, do tempo inevitável da sua linhagem. Da minha liberdade final e onipresente, do meu labirinto minúsculo e terrível no coração de todos os homens. Para sermos pessoas melhores, como Teseu tentou, devemos assumir os defeitos e buscar melhorar, evoluir, para que esses problemas não nos dominem e nos joguem em um labirinto. Nos mitos gregos, a prisão era a punição pior do que a morte. Os grandes inimigos dos deuses foram aprisionados, e até os inimigos dos homens tiveram a liberdade roubada. A pior prisão que existe é a da mente. Bebo da depressão, até que isso me transporte. Você me fez vilão, eu sou Minotauro de boy. A 10ª temporada de The Walking Dead está no ar e você pode aproveitar para assistir o vídeo sobre o que os sussurradores representam. E veja mais análises de filmes e se inscreva para não perder outras. Esse foi o Odisseia Espacial, até a próxima.